Bom. Bom, então eu vou falar sobre a gestão das águas, né? Mais ou menos a história do percurso, assim, falar um pouco sobre o histórico. É importante deixar claro que tudo começou, né, com o Código das Águas, lá em 34. Nesse Código das Águas ficava muito claro uma postura utilitarista dos recursos hídricos, tá? Porque ele dá uma ênfase em seus aspectos como um instrumento econômico, privilegiando o setor energético, tá? Então a gestão das águas ela está diretamente relacionada com o setor energético, tá? Com a produção de hidrelétrica. Isso faz com que esse setor elétrico ele seja um sistema hegemônico que influencia a administração das águas, fazendo com que os setores de saneamento, irrigação e aquicultura e de lazer um papel secundário, tá? Quando chega na década de 60, mais ou menos a partir de 65, o setor hidrelétrico ele passa a dar suporte a esse crescimento do Brasil, né? Então a essa industrialização e as obras públicas que são realizadas, né? Então, como consequência, existe o quê? Existe uma degradação generalizada da questão ambiental em função dessa industrialização e desse crescimento da área urbanizada. A partir do momento que se tem uma maior industrialização e uma maior área urbanizada, esses setores passam a ser importantes, né? Então, e também a requerer esse uso da água. Então, passa-se a ter uma demanda de uso da água para a indústria e uma demanda de uso da água para o abastecimento doméstico. E também a escala agrícola é modificada, né? Porque a partir do momento que se existe uma urbanização, uma concentração da população em área urbana, então se deixa de lado, né, a agricultura familiar de pequenas captações e começa a ter uma indústria, uma agroindústria, né, que demanda também uma irrigação, uma produção de maior porte. Então antes a água, que era de interesse quase que exclusivo do setor elétrico, agora passa a ser uma demanda de outros setores, né, que em função desse crescimento da década de 60 se fortalecem, tá? E como resultado a degradação ambiental da água. Essas discussões, né, essa nova reformulação, né, estrutural do Brasil, ela acaba influenciando na revisão da nossa Constituição Federal, né, lá de 88. E a Constituição Federal de 88, ela também se reflete nas constituições estaduais. Então a Constituição Federal de 88, ela relega o uso da água de âmbito federal, mas de competência para os estados, né? Então eles vão ter o domínio da água, são os estados. E aí então o estado ele assume uma importância muito grande, né, na gestão do uso da água. Então quando chega a Constituição Federal, a Constituição Estadual, né, do estado formulada em 89 e em 91, né, é criado então no estado de São Paulo o Fundo Estadual de Recursos Hídricos, tá? O FEHIDRO. O FEHIDRO ele faz parte, na verdade, da Política Estadual de Recursos Hídricos em 91. Então, em 89 existe a formulação da Constituição Estadual, em 91 o Estado de São Paulo ele faz a sua Política Estadual de Recursos Hídricos. Dentro da sua política estadual, ele cria esse FEHIDRO, o Fundo Estadual, como instrumento de apoio financeiro dessa política, que ele é regulamentado em 93. Então, em 93 é criado esse banco chamado FEHIDRO, né, formado pela compensação financeira do aproveitamento hidroenergético pago pelo governo federal. Então, olha só, lá em 34 existe, né,
o setor hidrelétrico, muito importante no domínio da água, que começa a dar, então, uma compensação financeira pelo uso dessa água, e essa compensação financeira é recolhida pelo governo federal, ela é encaminhada para o estado de São Paulo, no caso do estado de São Paulo, para esse FEIDRO, tá? Que é, então, regulamentado a partir de 93. Então, começa aí, né, a ter um dinheiro para ser utilizado, tá? Então, o FEIDRO, ele na verdade até hoje é o que sustenta as ações dos comitês de bacia, tá? Que a gente vai falar mais para frente. E entre a regulamentação do uso desse dinheiro do FEIDRO, existe, em primeiro lugar, o planejamento e gerenciamento dos recursos hídricos. Em segundo lugar, aspectos técnicos, né? Então, que seriam as obras, né, para recuperação da disponibilidade hídrica ou de qualidade, e aspectos de erosão. E, por último, aspectos socioeconômicos, né? Então, em função do tamanho, da densidade dos municípios, né, habitacional dos municípios, eles vão ser alocados esse dinheiro. Tá? Então, isso é muito importante. Tem a criação do FEIDRO. Aí, isso em 93. Então, em 97, então o Estado de São Paulo faz isso em 91. E em 97, vem o governo federal e cria a sua Política Nacional de Recursos Hídricos, tá? Promovendo exatamente essa descentralização das decisões, tá? E a criação dos comitês. Então, qual que é a grande transformação? Até então, a questão era focada, o uso da água era focado no setor hidrelétrico. Quando chega em 97, é o uso múltiplo das águas, tá? E a prioridade passa a ser o abastecimento, tá? Então não é mais o setor econômico energético, e sim o setor energético, e sim o abastecimento público. E é pautado, então, por um planejamento. Lembra lá que a primeira prioridade é o planejamento? Então é feito o planejamento. Aí o planejamento, a gente tem o quê? Então o Estado de São Paulo, em 90, tem o planejamento. Só que antes mesmo de acontecer essa lei federal, já em 94, o Estado de São Paulo ele cria o Plano Estadual de Recursos Hídricos, onde ele divide o seu estado em 22 unidades de gerenciamento, né, que são as UGRs, ou seja, são por bacias hidrográficas, tá? E ele caracteriza essas bacias em função de 4 categorias: industrial, em industrialização, agropecuária e de conservação. Tá? E em função dessas características, então eles vão atribuindo prioridades no uso desses recursos, tá? Do FEIDRO. No Plano Estadual de Recursos Hídricos, ele também indica as diretrizes de uso, recuperação e proteção dos recursos hídricos, cria os programas de duração continuada, ou seja, em função dessas categorias, vai existir programas específicos para essas áreas, né? Agropecuária, industrial, de conservação, e publica o Plano Estadual o relatório de situação dos recursos hídricos, tá? No âmbito de cada comitê, e cria esses comitês de bacia, tá? Os comitês de bacia, por sua vez, eles são órgãos tripartites, tá? Então tem a presença de poder público, setor econômico e a organização da sociedade civil, tá? Que vão discutir e determinar as ações, tá? Que vão compor o plano de bacias para orientar o uso desse recurso do FEIDRO. Tá? Então não é mais uma coisa centralizada só do poder público, mas existe uma discussão. Tá? Claro que essa discussão
ela é influenciada pela articulação dos grupos, né? Ou seja, os atores sociais mais bem estruturados e mais bem organizados, eles se antecipam e conseguem conduzir o processo de discussão dentro do comitê segundo os seus objetivos, gerando uma certa desigualdade. Então, o setor energético, que desde 34, né, está organizado, ele ainda tem, em função da sua organização, uma certa vantagem no uso desses recursos, né? Porque ele consegue conduzir esse processo. No caso da sociedade civil, né, como ela é muito heterogênea na sua composição, tem ambientalistas, tem empresários, tem agricultores, tem sindicalistas, isso gera um maior conflito, tá? Então esse conflito se reflete numa falta de organização que dificulta também, né, uma postura única para poder enfrentar, né, esse setor energético, por exemplo. Mas a gente não pode esquecer que isso tudo é uma questão de amadurecimento, né? Então é super positivo nesse sentido. Então esses conflitos, eles levam ao amadurecimento desses agentes. Então o comitê, ele funciona como um grande fórum de discussão, né, sobre os problemas regionais. Isso que é muito legal, né? Porque cada comitê envolve vários municípios. Então a discussão deixa de ser centrada no poder público, né, local, e começa a ter uma discussão a âmbito regional. E isso é muito bacana. Isso é muito bacana. É importante destacar que o Comitê do Litoral Norte, ele é um dos últimos a serem formulados no estado de São Paulo, tá? E ele é feito em 97. Portanto, no mesmo ano, um pouco depois da formulação da lei federal, que é bacana também. Por quê? Porque ele já é formulado após uma certa experiência, né, do governo do estado na criação desses comitês e também já seguindo as diretrizes federais, tá? E uma coisa que eles preveem que ainda não chegou a ser implementada é a questão da cobrança do uso dos recursos hídricos, tá? Por quê? Porque daí essa cobrança vai alimentar também esse FEHIDRO, né? A cobrança dos recursos hídricos vai reverter em ações dentro da própria bacia hidrográfica, tá? Então não é mais apenas o setor energético que financia, mas também o próprio usuário vai começar a financiar suas obras, tá? Então o preço das obras, do preço da água, vai ser considerado fatores como a natureza do manancial, superficial, subterrâneo, a classe do corpo d'água, a disponibilidade hídrica, o grau de regularização, volume captado, né, e consumido, a finalidade a que se destina, características físico-químicas e a localização dos usuários. Então tem uma série de questões, né, que contextualizam isso. No caso do litoral norte, todas as classes d'água é corpo 1 ou 2, né? Classe 1, no caso das áreas dentro do parque, que é uma bacia de conservação, e classe 2 fora do parque, tá? Então, quando isso acontecer, a gente vai começar a se aproximar mais da questão do poluidor-pagador, porque enquanto isso não está sendo colocado, quem financia as obras, né, propostas pelo plano de bacia é o FEHIDRO, só que o FEHIDRO vem do governo federal, então quem paga ainda é o poder público. Nós não temos a questão, apesar de previsto em lei, lá em 97 eles falam isso, a gente ainda não tem a questão do poluidor-pagador, tá? Ainda o usuário polui e quem paga é o poder público, tá? Isso é muito importante. Esses recursos, então, eles vão ser utilizados prioritariamente os recursos arrecadados na bacia, eles vão ser utilizados prioritariamente dentro da própria bacia, tá? É interessante que na formulação dos planos, então o comitê ele tem que ter o seu plano de bacia. Um dos maiores problemas de formulação de planos de bacia são as informações, tá? E a gente vê
né, que uma das soluções desses planos de bacia é exatamente utilizar as informações secundárias, né, as informações que já existem, né, em outros agentes de governo. E ao fazer a coleta dessas informações secundárias, você também consegue identificar quais ações que já estão em andamento, né, os outros planos e programas que estão em andamento para a mesma região, para você evitar que exista a mesma ação sendo feita por diferentes órgãos, né, uma duplicidade de ações que acaba dificultando, né? Você tem vários recursos para a mesma ação em ambientes distintos, você poderia concentrar tudo isso, né? Então, um dos principais problemas, né, que a gente encontra é exatamente a falta de uma rede de colaboração, né, entre os órgãos institucionais, entre o próprio poder público, né? E isso acaba afetando o relatório de situação, né, que é feito a nível de Estado. E o relatório de situação que reflete, né, o desempenho do Comitê de Bacia, né, se o plano está atendendo ou não às suas metas, está conseguindo melhorar a qualidade dessas águas. Tá? Então é interessante o que? Esse plano de bacia, por sua vez, ele tem que ser aprovado por ele é elaborado a partir de câmaras técnicas, tá? Que também tem uma composição tripartite que discute questões específicas identificadas em cada bacia. Problemas de erosão, problemas de urbanização, problemas de saneamento, problemas de educação ambiental, tá? Uma vez formulado essas soluções, cada Câmara Técnica propõe a solução da sua área e esse conjunto de soluções vai compor o plano. O plano de bacia, por sua vez, é aprovado pelo colegiado, né? Pelo colegiado do plano de bacia, que outra vez é tripartite, e que aprova o plano e suas metas em função da verba disponível, né? Desse dinheiro. É viável ou não atingir essas metas? Em quanto tempo eu vou conseguir implementar tudo isso? Tá? Então existe essa discussão. Então é interessante identificar o Comitê de Bacia como esse órgão aglutinador de informação, esse órgão que propicia essa discussão, tá? E ele pode ser então no futuro, né, um grande direcionador, né, de ações dos estados, né, de ação do estado que envolve os diferentes setores, as diferentes agências, então a parte de saneamento, a parte de habitação, a parte de transporte, de energia, de conservação, tá? Cada um tem a sua informação separada, o seu objetivo separado, e o Comitê de Bacia, ele poderia então, ele tem esse potencial de articular tudo isso, né? Então ele vai ter o poder de gerenciar as informações. Uma coisa que é importante identificar é que lá em 97, na Política Nacional de Recursos Hídricos, era previsto, né, no seu artigo 35, no inciso 8º, que esse plano deveria ser aprovado, né, no caso nacional, por um Congresso Nacional e ter força de lei. Isso foi vetado. Então, portanto, atualmente o plano, ele é um documento de intenções. Essa que é a verdade, tá? Isso foi vetado ele foi proposto na formulação da lei, mas ele foi vetado. Então, hoje ele funciona como uma grande carta de intenção. Não existe uma obrigatoriedade, por exemplo, dos municípios seguir as diretrizes desse plano de bacia. Na verdade, em 2012, com a Lei de Prevenção a Desastres, é instituído uma reformulação, né, no Estatuto da Cidade, aonde passa a obrigar o plano diretor a incluir as ações do plano de bacia. Então isso traz uma nova dimensão para o Comitê de Bacia, porque antes o Comitê de Bacia, que era exclusivamente recursos hídricos, ele passa a ter um papel fundamental no uso e ocupação do solo, tá? E o uso e ocupação do solo, ele reflete no município e reflete
na permissão ou proibição das atividades econômicas, né? Então ela acaba influenciando todos os outros setores. Então a gente tem aí um novo passo, né, de fortalecimento do Comitê de Bacia, que até então era uma carta de intenção. Agora o plano de bacia ele já tem o papel de influenciar no uso e ocupação do solo em nível municipal. Então por isso é muito importante ter instrumentos, né, que ajudem essa articulação entre os recursos hídricos e o uso e ocupação do solo dentro do Comitê de Bacia Hidrográfica. E nesse sentido que existe, né, como uma proposta o uso da avaliação ambiental estratégica, né, que é exatamente esse processo de discussão de ações, né, de planos e programas propostos, né, tendo em vista os reflexos, as consequências ambientais dessas ações. Quando feitas pelo Comitê de Bacia, o foco vai ser a qualidade da água. Tá? Então, como que essas ações propostas elas vão influenciar? Elas podem melhorar ou piorar essa qualidade da água? Como que a gente pode mitigar um dano ou potencializar um ganho ambiental? Tá? E então isso é uma outra proposta. O importante é deixar claro, então, nesse histórico que a gestão dos recursos hídricos ela começa focada em 34 pelo setor energético. O crescimento econômico, o fortalecimento econômico na década de 50, 60, né, ela promove um fortalecimento de outros setores econômicos que começam a demandar o uso múltiplo da água, tá? Isso se traduz numa nova legislação, tá, na Política Nacional de Recursos Hídricos, que prevê a descentralização e cria então os comitês de bacias formados, né, por agentes tripartites, sociedade, poder econômico e Estado, tá? Que a partir então no primeiro momento o foco é restrito à qualidade e disponibilidade da água, mas agora em função dessa política de desastres, né, começa a incluir uma necessidade de incorporar